A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que sabem amar e perdoar. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Glórias sejam dadas ao nosso Deus de amor, de graça, de paz, de vida e de vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra multiplique o teu amor por Deus e pelos irmãos, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Todos nós que temos conhecimento de Deus e da sua palavra, sabemos que o mundo jaz no maligno, que as pessoas amam o pecado e que vivem no erro, de costas para Deus, e que a maior parte das criaturas de Deus não se salvará. O mundo não conhece a Deus e não quer saber de Deus. De igual modo, nós sabemos das coisas que a palavra de Deus nos revela que irão ocorrer no final dos tempos. Sabemos também que nós já estamos vivendo os últimos dias. E mesmo assim, somos dia após dia abalados com as coisas de que tomamos conhecimento de que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Nós não temos prazer algum no sofrimento alheio, nem na morte de pessoas inocentes, a despeito das atitudes das pessoas do mundo serem todas contrárias à vontade, leis e mandamentos de Deus. Sabemos ainda que Jesus está voltando e prestes a chegar para banir o mal deste mundo e para estabelecer o seu reino. E, sem dúvida alguma, essa é a informação mais animadora do momento, porque ela sustenta a nossa fé e reafirma a nossa esperança da salvação, de nos libertarmos das opressões deste mundo e recebermos o descanso
prometido pelo Senhor para vivermos para sempre junto a Ele. Tudo isso nós já sabemos. No entanto, mesmo tendo consciência da prevista expansão do mal, por todo o conhecimento adquirido, por todas as informações escatológicas contidas na Palavra de Deus, é impossível não nos sensibilizarmos com as coisas que têm acontecido nos últimos dias e que nos dá cada vez mais a certeza de estarmos realmente vivendo o fim dos tempos desta vida. Ter conhecimento do mal não significa gostar e nem mesmo estar de acordo com a injustiça praticada fria e cruelmente pelo ser humano contra pessoas inocentes. O que temos visto nos últimos dias é estarrecedor. É uma expansão diabólica do ódio neste mundo que depois de Adão e Eva nunca mais foi justo por causa da intromissão do pecado. Nós sofremos com as coisas que estão acontecendo, mas não devemos nos sentir constrangidos pelo nosso desacordo com os caminhos do mundo e nem pelas pessoas que já sabemos que não irão se salvar. Deus também não está nem um pouco satisfeito com as pessoas deste mundo. E tão certo quanto Ele vive, Ele virá trazendo consigo a sua justiça. Mortes, sangue, violência, guerras e rumores de guerras, terrorismo, desamor, mentiras, falsos pastores, profetas e mestres, pessoas movidas pelo ódio e pelo espírito do anticristo, afrontas a Deus e profanação da santidade do Senhor são coisas muito comuns nos dias de hoje e com as quais o ser humano vai aos poucos se acostumando e passa a aceitar passivamente. As ocorrências que nos chocam hoje, amanhã já estarão no esquecimento. Tudo isso está previsto em profecia na Bíblia Sagrada, mas convenhamos, irmãos, não são coisas agradáveis de se ver, nem de se ouvir falar. O respeito pelo direito alheio, nos dias de hoje, já não existe mais. As pessoas apontam uma arma para a cabeça do outro e, sob a ameaça de morte, se apropriam do seu dinheiro, dos seus pertences e do seu patrimônio e até mesmo do seu direito de viver. O roubo de aparelhos celulares é um dos mais comuns atualmente, para que aqueles que são movidos pelo espírito do mal acessem a conta bancária da pessoa e transfiram para si tudo que ela possui. E é bom que a pessoa tenha um bom saldo positivo, senão está arriscado a morrer mesmo. Um dos governantes do nosso país, com a intenção de minimizar a alta incidência do roubo de celulares,
chegou a declarar que os criminosos roubam o celular só para tomar uma cervejinha. Vejam a que ponto nós chegamos. É como se fosse algo normal e natural assaltar e até mesmo matar para beber cerveja. Os valores morais neste mundo estão invertidos. Os valores espirituais, então, nem se fala. E nós já sabíamos disso há muito tempo. O amor de muitos se esfriou. A banalização da vida é algo visível, palpável e que nos impressiona a cada dia. Não existe dia algum em que não haja atrocidades cometidas contra o ser humano. O mal já tomou conta do mundo. Deus é quem dá a vida e a tira. E todos os que pensam que detêm esse poder, que pertence exclusivamente a Deus, essas pessoas que acham que têm o direito de matar, de desfazer a criação de Deus, já têm o seu lugar reservado no inferno, no lago de fogo e enxofre, no mais profundo do abismo, junto com o seu pai, que é Satanás. A única forma de um assassino ou de um terrorista entrarem no céu é pela misericórdia do Senhor. Mas somente se arrependerem, mudarem de vida e se converterem a Jesus. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 de Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No trecho inicial que apresentamos do livro de Êxodo, capítulo 20, temos Deus falando através de Moisés ao povo de Israel e apresentando os 10 mandamentos para serem cumpridos por aquela nação, de forma a que eles fossem santificados ao Senhor. No versículo 13, que foi o que utilizamos no nosso trecho inicial como base para esta mensagem, Deus nos deixa uma ordem expressa. Ele diz: não matarás. Notem que a ordem de Deus é muito enfática e objetiva. Ele não apresenta nenhum condicionante, nenhuma alternativa.
Não existe razão alguma para uma pessoa matar a outra. Ninguém tem direito sobre a vida do outro. Deus não permite que ninguém desfaça aquilo que foi feito por Ele. É bom lembrarmos que a lei de Moisés, que continha os 10 mandamentos e centenas de outros, foi abolida por Jesus. Mas o caráter de Deus não mudou. Jesus nos trouxe 2 novos mandamentos. O primeiro para amarmos a Ele e o outro para amarmos aos irmãos. Esses mandamentos substituíram os anteriores da lei de Moisés, mas observem que o sentido permanece. Porque, por exemplo, quem ama não mata. Todos os matadores, terroristas e assassinos estão na contramão de Deus e já estão condenados pelo Senhor, porque estão se apoderando de um direito que Deus nunca lhes deu. O homem semeia a vida, sim, mas quem concede o fôlego da vida e dá a vida e o crescimento é Deus e não o homem. O dia em que o ser humano conseguir gerar a vida sem Deus, por conta própria, então pode ser que tenha o direito de tirá-la. Êxodo 20, 13. Não matarás. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Cada dia é uma nova descoberta no nosso país, uma nova decepção e mais um motivo para preocupação e inquietação geral. Como se não bastassem as gangues de assaltantes, traficantes e milicianos atormentando as pessoas e tirando a paz dos cidadãos de bem com disputas de poder, balas perdidas, assaltos e cobranças impostas. Agora o perigo é uma pessoa se parecer com outra. É alguém ter feições semelhantes ou estatura parecida,
com a de algum desafeto dos malfeitores. A pessoa pode ser violentamente vitimada e perder a vida sem nem mesmo saber o porquê. Pode ser morta no lugar do outro, como aconteceu com 3 cientistas no Rio de Janeiro, que nem mesmo eram moradores da cidade. E chocou o país inteiro. Agora, quem descobrir que tem um sósia precisa se submeter a uma cirurgia plástica ou a qualquer outro procedimento que elimine a semelhança. E não pensem que isso é um fato inédito. Conversando com um irmão, ele me revelou que já passou por uma situação semelhante dentro de um ônibus, com uma arma apontada para a cabeça, e só não foi morto ali mesmo pela mão de Deus, naturalmente, porque ele é um filho de Deus. E Deus fez com que um dos acompanhantes dos criminosos não o reconhecesse como sendo a pessoa procurada por eles. As autoridades do nosso país permitiram uma expansão sem precedentes da violência urbana, tal que o cidadão comum já não sabe mais como proceder. As autoridades andam com um forte esquema de segurança e o cidadão anda com a vida por um fio, já que matar é algo tão simples quanto puxar um gatilho. E a impotência das autoridades fica patente quando os próprios criminosos fazem a sua justiça. Eles matam os supostos executores dos inocentes e deixam o resultado exposto à população como uma mensagem que diz: olha, já resolvemos o problema, podem ir embora daqui. É lógico que a presença da polícia, principalmente da Polícia Federal, não é desejada nos locais dominados pela criminalidade. E essa morte sobre morte e sangue sobre sangue é uma ameaça constante à população do país, principalmente nas grandes cidades. Essas coisas nos entristecem, nos fazem sofrer, mas não podem nos abalar. Nós, filhos de Deus, onde quer que estejamos, podemos contar com a proteção do Senhor, como no caso do irmão que acabamos de comentar. Deus é a nossa fortaleza. Mas não podemos tentar ao Senhor entrando de forma consciente e deliberada em zonas de perigo ou no meio de um fogo cruzado para testar o poder de Deus. Não façamos o que não agrada a Deus. No entanto, se algum dia nos encontrarmos em uma situação difícil, qualquer que seja, até mesmo no meio de um conflito armado, chamemos o nome de Jesus.
creiam que Ele nos dá livramento, porque a nossa fidelidade gera créditos para com Ele. E Ele é fiel para com as suas promessas feitas a nós fiéis. E vejam que promessas. Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Lucas 4, 9. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O ser humano é um animal racional. Muito embora os especialistas afirmem que o homem é o único animal que deliberadamente mata os seus semelhantes e o faz sem qualquer distinção, a impressão que dá é a de que os irracionais são mais racionais do que nós. A ordem de Deus é muito clara, é para não matar. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Mas ocorre que o homem não precisa de razão para matar. Ele simplesmente mata, porque tem um instinto sanguinário, porque não tem Deus e porque está dominado por espíritos malignos. Certamente é uma pessoa que nunca recebeu amor e não ama. O homem mata friamente, mata outros homens,
mulheres, crianças, anciãos, sejam estranhos ou conhecidos, e até mesmo parentes. Mata até mesmo pelo fato do outro pensar de forma diferente. O homem não tem paciência de esperar pela justiça do homem e muito menos pela justiça de Deus. Ele assume a posição de juiz e carrasco. Ele condena e executa. Decide fazer justiça pelas próprias mãos e mata. Põe em prática a própria justiça e comete injustiça. Outros matam por prazer, porque se sentem poderosos diante do sangue de outro. O fazem com plena consciência de que não deveriam fazer, mas eles creem na impunidade, tanto na terra quanto no céu. A pessoa, quando maquina o mal contra outra, na verdade, está planejando a própria ruína. Quem tira a vida de outro está matando também a sua vida eterna. Os que roubam e os que matam para roubar, os injustos, os ladrões e os roubadores, entre tantos outros, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Os atos de terrorismo se constituem em assassinatos em massa. São uma exibição do ódio das pessoas e são altamente condenados pelo Senhor, que não aceita a prática do ódio e muito menos o derramamento de sangue inocente. Existem pessoas que pensam que pelo uso da força e violência elas conseguirão resolver os seus problemas. E muitos o fazem por pura ideologia, crendo que dessa forma poderão fazer prevalecer as suas ideias. Como se não bastassem os conflitos armados existentes em vários países do planeta, como por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia, entre o Azerbaijão e a Armênia, na Síria, no Iêmen. Agora temos um novo conflito bélico eclodindo no Oriente Médio, que na realidade era um barril de pólvora que há séculos vinha se desenvolvendo e que alcançou o seu auge com a invasão terrorista do grupo Hamas a Israel, o que já causou milhares de mortos. Precisamos compreender, meus irmãos, que mesmo havendo Israel declarado estado de guerra, o que estamos vendo não é uma guerra, mas é um revide a um ato terrorista permeado de ódio.
Uma guerra compreende regras que são aceitas e praticadas entre os países com o intuito, principalmente, de proteger a população civil e os soldados capturados que não estão na frente de batalha por vontade própria, mas por uma decisão e imposição do governo. Deus fixou critérios para definir, inclusive, aqueles que deveriam participar das guerras, como veremos a seguir, na sequência. Já o terrorismo não tem regras. É um ato de extrema covardia que normalmente é direcionado à população civil. E é o mesmo que está fazendo a Rússia na Ucrânia. É puro terrorismo. E também o próprio Israel está fazendo como resposta na faixa de Gaza. Uma guerra não compreende sequestro de civis para serem feitos reféns. O Hamas sequestrou idosos, mulheres e crianças para serem usados como escudo humano. E do outro lado, a Rússia sequestrou milhares de crianças inocentes e indefesas. Mas ambos vão sentir o peso da mão de Deus. Tudo o que o homem planta é o que ele colhe. Na volta de Jesus, os terroristas e os assassinos estarão entre os que irão desmaiar de terror. Eles vão provar do próprio veneno. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Deuteronômio 25. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. O assassinato de uma pessoa, o ato de tirar a vida a alguém, revela a presença do diabo. Porque o diabo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. É uma prova do desamor de alguém que não conhece a Deus e não é salvo.
todos os que matam de forma premeditada, que matam a companheira, esposa e filhos, são filhos do diabo. E já estão condenados pelo Senhor. Não importa o que tenha ocorrido, não mate, perdoe. Mas você pode estar pensando assim: mas por que não é salvo? Porque no céu não entra o ódio, não entra o desamor, não entra o mal, não entra o sangue e nem mesmo a mentira. Não entra o homem mau. Você já viu alguma pessoa sanguinária, aquela que mata por prazer, se apresentar voluntariamente em uma unidade policial, confessando os seus crimes, admitindo os seus feitos? Não. O discurso de todos os criminosos contumazes é sempre o mesmo. Não tenho culpa, não fui eu, sou inocente. São todos covardes e mentirosos. No livro de Apocalipse, no trecho que apresentaremos em seguida, Jesus falando ao apóstolo João e descrevendo a nova Jerusalém celestial, deixou muito claro que nela não entrará nada que a contamine e ninguém que cometa abominação e mentira. Deus avisa, mas as pessoas não ouvem, não querem ouvir. E quando se defrontarem com a verdade, já será tarde demais. Não haverá mais tempo para se arrepender e voltar atrás. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus nos proíbe de matarmos a um semelhante. Mas o que é que ele nos diz para fazermos? Então, no caso de injúria e ofensa, perdoe. É o que Deus diz. Perdoe. Como acabamos de ver, Deus nos ordena que perdoemos, que usemos de misericórdia, independentemente do tipo de injustiça praticada contra nós. A palavra de Deus nos ensina a perdoarmos sempre. E Deus requer que nós sejamos misericordiosos para com os irmãos da forma como Ele é misericordioso para conosco. Deus nos perdoa todos os dias. O ato de matar
é o pleno exercício do ódio. E Deus nos deixou o mandamento para nos amarmos. Portanto, aquele que mata está no pecado, não tem salvação. E será que pode alguém matar por vingança? Não, irmãos, não. Se lembra que Deus não deixou nenhuma alternativa quando ele disse não matarás? Então ninguém pode matar por vingança. Deus não dá a ninguém o direito de se vingar. Deus diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Então, não matemos, não nos vinguemos, perdoemos os erros dos outros, para que os nossos pecados sejam também perdoados. Perdoados por Deus. Obedeçamos às ordens do Senhor, para não sofrermos punição da parte dele. Porque não é uma boa coisa estar debaixo da ira de Deus. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mateus 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É assim, meus irmãos. É perdoar para ser perdoado. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O ser humano é dotado de um instinto maligno e um temperamento contumaz, onde predomina o ódio. Estou falando do ser humano em geral. Todas essas cenas de sangue e de morte que vemos todos os dias nos constrangem e nos decepcionam pelo comportamento das pessoas. Mas isso não é coisa de hoje. O ser humano, desde a introdução do pecado no mundo, se transformou e passou a ser, assim, odioso, rebelde e violento. Deus disse claramente, não matarás. E isso é um mandamento, uma ordem de Deus que precisa ser cumprida. Porque todos seremos julgados no final pelas nossas atitudes e comportamentos confrontados com a missão que recebemos do Senhor. E também à luz da palavra de Deus, dos mandamentos que Ele nos deixou. O Senhor nos diz, não matarás. Mas o homem obstinado e sem sabedoria mata. E mata cada vez mais.
E agora vejam, meus irmãos, o contrassenso. Mataram até a Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Criador de tudo e de todos. E o que mais se pode esperar do ser humano? Se mataram aquele a que a todos nos deu vida, e diante da rebeldia humana veio para mais uma vez nos dar vida, e vida com abundância. Quando estávamos sem qualquer perspectiva de salvação, o ser humano se revela como sendo capaz de qualquer coisa. Não existe segurança alguma nas pessoas. A nossa segurança e a nossa esperança estão somente em Deus. Essa é a razão por que não podemos nos entristecer pelo destino do mundo, que nós já sabemos qual é. Tudo o que o Senhor fizer com essas pessoas, todo o castigo que Deus aplicar aos sanguinários deste mundo dominado pelo maligno, é justo. É o direito e a justiça do Senhor. Nós não somos e nem podemos ser partidários da violência e da morte. Porque Deus também não é. Essa não é a nossa natureza. Muitas pessoas veem a morte como algo negativo, como um castigo ou uma derrota, um sinal de fraqueza. Mas essa é uma concepção puramente carnal, típica das pessoas do mundo, porque elas não têm visão espiritual. E o curioso é que para elas será assim mesmo, um castigo e uma derrota. Mas não é para nós que somos filhos de Deus. Existem pessoas que dizem: ora, era uma pessoa correta, um homem de Deus, e por que Deus não o livrou? Meus irmãos, compreendamos uma coisa: ninguém neste mundo deseja a morte, mas ela é a coisa mais certa depois da justiça de Deus. Ela virá, sem dúvida alguma, mas para nós será uma premiação. O dia em que nós partirmos deste mundo será o dia que o nosso Deus estabeleceu para nos receber de volta. A forma como a morte irá ocorrer, na verdade, não importa. Nós iremos passar por ela num relance. Isso se não formos arrebatados pelo Senhor em vida. Nós receberemos o alívio das opressões deste mundo e ingressaremos no descanso prometido pelo nosso Deus. Meus irmãos, a morte virá, mas ninguém tem o direito de matar. Ela precisa ocorrer naturalmente, segundo os planos do Senhor, para que não haja mais mortes,
para que tenhamos a vida, a tão sonhada vida eterna, vivendo para sempre e reinando para sempre com Jesus. Com Jesus para todo o sempre. Exaltado e glorificado seja o nosso Deus da vida, o nosso Deus da vida eterna. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não o toque de novo para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrando a Deus e a vida que Ele